Holy God, we thank you Santo Deus, te agradecemos that you have promised to be with us de que o Senhor tenha prometido estar conosco through all our ups and downs. atra- ah, com, Even em though we todos may os wander, nossos altos e baixos. you're still willing to draw us back E nos admira que o Senhor ainda onto está the straight and disposto narrow path. a nos acompanhar neste caminho estreito. We thank you that you take care of your kingdom Te agradecemos de que o Senhor tome conta do seu and cuidado, that have allowed us the do seu privilege of being reinado, citizens of this kingdom. e de que nos dê o privilégio de ser cidadãos desse reino. In Jesus' name, Em nome de amen. Jesus. Amém. Just want to give a short summary of the last part from the previous class. Eu vou dar-lhes um pequeno resumo da última parte da aula anterior. We had a question about a presentation that Aaron did recently, Fizeram uma pergunta sobre a apresentação que o Aaron fez recentemente. and what I wanted to discuss, E o que eu quero discutir, based upon that question, baseado nessa pergunta, was a particular model that's been in the movement for a long time é um modelo particular que já está no movimento há um bom tempo and has gradually been developing over the years. que tem sido desenvolvido This was a gradualmente nos study of the seven últimos churches. anos, que é o estudo sobre as 7 igrejas. So there's a graphic that explains what we used to teach and understand. Então tem o gráfico que explica o que nós And what I wanted costumávamos to do ensinar, was connect that study e o que eu quero fazer é conectar esse estudo with the work that Elder Tess did. com o trabalho que a anciã Tess fez. What I want to suggest O que eu quero is sugerir that the framework of her studies é que o modelo de seus estudos, was based upon this seven church model, essa estrutura estava baseada neste modelo de 7 igrejas, where we had these repeating patterns. em que temos esses modelos What's on the board repetitivos. shows the pattern of seven churches repeating 3 times. Aqui no quadro vemos que esse padrão de 7 igrejas está sendo repetido 3 vezes. That's what this 1, 2, and 3 are indicating. E é isso que o 1, 2 e 3 estão indicando. Number 1 O número 1 is the dispensation of what we often call ancient Israel, é a dispensação do que nós costumamos chamar de Israel Antigo, Moses to Christ. de Moisés a Cristo, Then number 2, e depois o número 2, which we often call the New Testament church, que costumamos chamar de a Igreja do Novo which is the Testamento, time of Christ. que é o tempo de Cristo. So most people would understand that to be the end of the world, number 7, Laodicea. Então, a maioria das pessoas vão entender isso como o fim dos That's how Ellen tempos. White Número frames it. 7 ou Laodiceia. E assim como That's Ellen how White most fala of disso, the Protestant world would understand it. e também como a maior parte do mundo protestante o entende. But what we quickly understood in the early part of our movement Mas o que nós entendemos rapidamente e was that in Daniel precocemente 2, no nosso movimento é de que em there's a Daniel model 2 of a mountain and a stone. há um modelo de uma pedra e uma rocha. So we recognized back then E lá nós that this reconhecemos separation of stone from mountain de que essa separação entre was not rocha e just a montanha, singular ou event, it was a repeating theme pedra e montanha, não era uma coisa isolada, mas having its perfect repetitiva fulfillment at the very end. e que tem o seu cumprimento perfeito no fim So, do mundo. as an example, Então, como exemplo, where I have the number 0 on the board, aqui, quando tem o número 0 no which quadro, is 4 BC, que é 4 the time of the end, antes de Cristo, no tempo do birth fim, of Christ,
nascimento de that New Jesus, Testament story, essa história do Novo we can Testamento, see podemos that saber, that if we were to say the 12 disciples, se formos dizer assim, os 12 that small discípulos, church is cut out of Israel. de que uma pequena igreja é cortada de So Israel. ancient Israel is the mountain. Então, Israel antigo é a The New montanha Testament church, Ephesus, is the stone, e a igreja do Novo Testamento, Efésio and é it does a the pedra. work E isso não to funciona bring down, we'll call it paganism. para acabar com o paganismo. Then we have another story, Então, temos uma nova história, 1798, says 1798, 1844 on the board. aí diz 1844 no We quadro. have the early Advent movement, Temos o we movimento might call it the adventista Millerites, inicial, que vamos and chamá-los they're de going to mileritas, separate from Protestantism. e eles vão se separar do protestantismo. The Adventist Church calls it apostate Protestantism, A igreja adventista vai chamá-los de protestantismo and apóstata. they do a work as well. E também fazem seu trabalho. So we're all familiar with that. Então, todos estamos familiarizados And com then isso. what this movement did E depois, o que esse movimento fez was that it saw the Adventist Church é que viu a igreja adventista as the mountain, como a and there montanha, was a separation e houve então uma from that separação mountain, dessa the montanha time of the end again, do tempo do fim, which now novamente, is 1989. que agora é So 1989. that's three repeating patterns. Então, temos Say aí it that way. três modelos de One that repetição. everybody's familiar with, Um com o qual todos estão which is the New familiarizados Testament church. é a Igreja do Novo One Testamento. that I guess is unique to Adventism, Um que é, acredito que único para a Igreja 1798, Adventista, que é 1798, and then one that's unique to this movement, e um que é único para este movimento, 1989. que é 1989. So that's what we understood more than a decade ago, more than Então, isso 15 years é ago. algo que nós entendemos há mais de 15 Tess is going to anos. talk about the same subject, E Tess vai falar do mesmo and there are assunto. many hidden gems in what she's teaching. E tem muitas joias escondidas no que ela está ensinando. So I've already intimated that the terms success and failure Os termos sucesso e falha are not so much about the church's performance, não têm tanto a ver com a performance das igrejas. so I asked what the failure was, E se eu perguntasse para vocês qual é a falha, and therefore what the success is, e é I put também, 25-20, consequentemente, sobre o sucesso, sobre o êxito, but that I didn't want to leave you with the idea that that's the answer. não gostaria de deixar vocês com a ideia de que esta é a It's an example resposta. of what they failed in and what we've succeeded in, but that's not the answer of what failure meant. Esta não é a resposta para dizer o que significa falha. Adventists have very different views on this subject, Os adventistas têm visões muito diferentes desse but assunto, most of them have this idea that the people were bad and therefore Jesus wouldn't come back. mas muitos têm essa ideia de que as pessoas eram más e por isso Jesus não voltaria. And for a long while, that's what the sentiment in the movement was as well. E por muito tempo, esse também foi o sentimento prevalecente no movimento, Millerites were bad people. que os mileritas eram pessoas más, The early Advent movement became Laodicean, de que o primeiro movimento adventista se became tornou derelict in their Laodiceia, duty, de que não foram and diligentes em therefore seu trabalho, e Jesus assim, wasn't going to come back. e por isso Jesus não voltaria. And Adventists have kind of been wondering for over 100 years why Jesus isn't coming back. E um adventista está aí esperando por mais de 100 anos e Jesus não volta. They're just waiting. Estão esperando.
for something. por algo. We know what they're waiting for, by the way, Nós sabemos ao que estão for this esperando. secret alliance to come out into the open. Eles estão esperando uma aliança secreta que se mostre The à alliance superfície. between the Protestants and the Catholics, Uma aliança entre os protestantes e católicos, which we know is all completely wrong que sabemos que está completamente errado, because the Catholic Church porque a Igreja is a Católica very, very good organization now é agora uma organização muito boa in its own context. em seu So contexto. Então, I understand this failure. então eu entendo essa falha, This is what I'm referring isso é o que eu estou me referindo, to mean the following. The Millerites thought something, os mileritas ensinaram Ellen algo White thought something. e Ellen White ensinou So I've algo. got Millerites here, Então temos aqui os mileritas, but I'm also going to put the Advent movement. mas também vou colocar aqui o movimento do advento. So we've got 1888 Nós temos 1888 and we've got 1798, 1844 at the beginning. temos I'll 1798, put that here. 1844 no início. We've got 1888 1888. and what I want to suggest E o que eu quero sugerir is what the failure is. é o que é a falha. It's the failure of God's people É a falha do in povo de understanding Deus things correctly. em entender as coisas corretamente. They failed in their understanding of the truth. Eles falham em seu entendimento da The verdade. truth A verdade about the times in which they lived. sobre o tempo em que estão vivendo. Let's see if I can find a verse. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o versículo. Give me a second. I think the verse would help us to understand. I'm going to try and find it. Só um momento, eu acredito que esse versículo pode nos ajudar a entender, eu estou tentando encontrá-lo. Okay. So, Second Thessalonians. Let's go to Second Thessalonians, Então vamos para 2 Tessalonicenses, and we want to go to chapter 2. no capítulo It's 2. a familiar verse. You É um remembered it. versículo familiar. So we're in Second Thessalonians, chapter 2. 2 de I'll give the Tessalonicenses, verse in a capítulo moment. 2. Já vou dar o versículo para vocês em um momento. And I'm going to. What is the failure? E eu quero abordar sobre o que é a falha. That's the question. Essa é a pergunta. And the answer is, E a resposta é? I already said, understanding of truth. O entendimento da verdade. So that's what the answer is. They didn't understand the truth. Então, essa é a resposta. Eles não entendiam a verdade. So we're in Second Thessalonians, Então, vamos para 2 de Tessalonicenses. and going to read
and read verses 1 to 3. Vamos ler os versículos 1 ao 3. One second. Um segundo. So I'm going to read in a different translation. Maybe it'll sound easier for you. Eu vou ler em uma tradução diferente, que talvez soe um pouco mais fácil para Brothers vocês. and sisters, Irmãos e irmãs, apologize for the introduction already. We have something to say. temos algo a So if you're dizer. translating, please translate what I'm saying, not what it says in your Bible. We'll start again. Members, Membros, we have something to say about the coming of our Lord Jesus Christ. temos algo a dizer sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. We want to talk to you Queremos falar com about the vocês time when we will meet together with Jesus. sobre o tempo em que nós nos encontraremos com Jesus. That's the second advent. Este é o segundo advento. Don't let yourselves be easily upset Não fiquem chateados facilmente or worried ou preocupados if you hear se that vocês escutarem Jesus has already come de que Jesus já veio or is coming soon. ou que está vindo Someone em might breve. say Alguém pode that dizer this idea que essa of ideia Jesus is soon coming de que Jesus está vindo brevemente came from us, veio de nós, Paul. In something the Spirit told us, de que o Espírito nos disse em or in something espírito, that we said, ou que foi algo que nós or a letter dissemos, that we wrote. ou que foi uma carta que nós escrevemos. In verse 3 now, No versículo 3 agora. don't be fooled, don't be deceived Não sejam enganados by anything that people might tell you. por nada que as pessoas possam estar dizendo para That vocês. day, Esse dia, day of the Lord's coming, o dia da vinda do Senhor, will not come não virá until the turning away from a- God happens. até que, And that day e nesse will not dia, come não vai until chegar the man of sin appears. até que o homem do pecado apareça. And I'm just going to switch back to the King James. E agora a gente vai mudar para King James. This is for our study yesterday. Isso é do nosso estudo de ontem. The son of perdition. O filho de perdição. Those who were in the study yesterday will remember the word perdition. Aqueles que estavam no estudo ontem vão se lembrar da palavra perdição. Verse 5. Versículo 5. I told you before that all these things would happen. Don't you remember? Eu disse antes para vocês de que todas essas coisas iam acontecer, vocês não lembram? So we'll stop there. So, what's the failure Então, qual é a falha that's marked here? que está sendo marcada aqui? What's this failure? Qual é essa falha? It's a failure of understanding the truth. É uma falha em entender a verdade. And we've just read from 2 Thessalonians 1 to 3, and then verse 5, I think we read. Então, nós lemos 2 Tessalonicenses 2, de 1 a So, 3, e depois versículo What 5. am I saying? Então, o que eu estou The dizendo? Millerites believed Os mileritas and acreditavam taught, e ensinavam. Ellen White believed and taught. Ellen White acreditava e ensinava. Adventists have, what did I say the first thing is? Believed and taught. E também os adventistas acreditavam e And this ensinavam. movement believed and taught E este movimento também tem acreditado e ensinado that Jesus could have come back. de que Jesus viria. I'll use charities symbol.
E eu vou usar aqui símbolo de in the Alpha carruagens history. na história alfa. That's what they taught. E é isso que eles pensavam. They, Eles, Millerites, os mileritas, the Advent movement, o movimento adventista, the SDA Church, a igreja adventista and the early version of us, e a versão precoce de nós, this movement. deste movimento We all taught, inicial. or not we, Todos they all taught. What did they pensamos. teach? O que eles ensinavam? That Christ De que Cristo could have come poderia ter vindo in the Alpha history, na história alfa. and I'll give different reasons why Christ didn't. E eu vou dar diferentes razões pelas quais Jesus não o fez. That modeling is incorrect, Este modelo está in my incorreto, opinion. em minha opinião. Christ was never, ever, ever coming back Jesus nunca esteve a ponto de in that voltar history, nessa história. Jesus não ia period. voltar nessa história. Ponto. Whether they were good, bad, indifferent, holy, anything. Sejam eles bons, maus, indiferentes, It just was not going to happen isso não ia acontecer. until Até we read it here. I have to go back to the King James because I can't find it. Still can't find it. Let me see if I can find the verse. ainda não consigo encontrar. Yeah, there is. It's right in front of me. Until verse 3, 2 Thessalonians 2, verse 3. Até 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. First, there must be a falling away. Primeiro, deve haver uma And what's the queda. falling away? O que é essa queda? In the context in which we're speaking about. No contexto, esse afastamento, no contexto em que 1260, estamos falando. or what we call the 1260, 126 years ou que chamamos dos of 1260 Adventist anos wandering. do And only after Adventismo. that period of darkness, Antes desse período de when this trevas, movement would be raised up, quando este movimento se which we levantaria, call the Omega, o que chamamos de ômega, or the line or the history of success, a legal história de will Christ come sucesso, back. Jesus então voltará. Not going to come back before. Não vai voltar antes. If you go back to history number 1, Se você volta para a história de you'll número see the 1, same thing. você vai ver a mesma But it coisa. wasn't the second advent, Não era a segunda vinda, it was the first advent. a primeira vinda. Hopefully most of you are okay with that. I'll take questions in a minute. Espero que a maioria de vocês esteja ok com isso. So I want to summarize. Mas, vamos ter perguntas What depois, Tess mas is teaching, Elder vamos Tess, resumir. O que a anciã Tess is está not that the ensinando Millerites and Adventists and all the other people were bad. não é que os mileritas, os adventistas, todas as pessoas são más And they stopped Jesus coming e que eles impediram de que Jesus voltasse because of their incompetence or laziness or infidelity. por sua preguiça, infidelidade ou sua incompetência. Não foi isso. And that we're the holy ones. It's got nothing to do with that. Não tem a ver com isso. It's got to do with Hebrews somewhere 7:12. Tem a ver com Hebreus 7:12. Jesus was never going to come back Jesus nunca voltaria. in 1844,
E Even if they got everything correct, Jesus wasn't coming back. em 1844, mesmo que tivessem entendido tudo correto, Jesus não And teria Jesus is voltado. certainly not going to come back in the 1888 history. E certamente também não teria voltado na história de 1888. And they're completely wrong about that. Estão completamente errados sobre isso. So that's why it's a failure. Por isso que há uma falha. Now, whether or not failure is the right word to choose to use or not, Seja uma falha sobre a correta palavra a usar ou não, is a moot point. é um That's what ponto. was used, and that's what we have. Isso é o que foi usado, é o que nós But temos. what I'm suggesting is what it means. E o que eu estou sugerindo é o que isso Doesn't mean a significa. failure on the part of the church. Não significa uma falha por parte da igreja. It's the experience that they go through, É a experiência pela qual estão the passando. dispensation in which they live. A dispensação em que estão vivendo. They're controlled and directed by that. Que foi controlada e And dirigida there's nothing por that they can isso. do about it. E não tem nada que possamos fazer com Like us, relação there's a nothing isso. we can do about our dispensation. Como nós, não tem nada que possamos fazer em nossa We're just dispensação. naturally blessed. Simplesmente, It naturalmente, is not fomos because we're deserving of abençoados. that. Não porque nós mereçamos It's isso, because we were born at the right time. mas porque nós nascemos no tempo certo. That's why we're successful. É por isso que nós temos sucesso. Questions? Perguntas. But the Millerites didn't understand Alpha and Omega, did they? Mas os mileritas não entenderam alfa e ômega, eles entenderam? They may have done, Eles podem ter feito but because they're isso. at the end Mas porque no fim, and there's only number 7, eles são no fim, só tem they could 7. understand Alpha and Omega in the past, Eles podem ter entendido alfa e ômega do passado, Moses and Christ. de Moisés e They Cristo. could understand that. Podem ter entendido They could isso. understand Ephesus and Laodicea. Podem ter entendido Efésios e Number Laodiceia. 2, Número 2. they could understand the beginning and the end then, Podem ter entendido o começo e o fim aí, but they can't understand it for their own time mas não podem entender se estão because they no have tempo no errado, concept that something's going to come after them. porque não têm o conceito de que algo vai acontecer depois deles. Another question. Outra pergunta. You spoke about the 126. Você falou sobre o 1260. They couldn't understand the 126 because the 1260 ended in 1798. Eles não conseguiam entender os 1260 porque ele terminava em And 1798. I think they were not aware of this concept. Is that right? E eles não estavam Yes, to all of that. conscientes deste conceito, é assim? But at a more fundamental level, Mas, em the um nível mais 126 fundamental, years, os 1260 anos, whether or not they could understand it or not, seja que eles poderiam ter entendido ou não, whether or not they would know what to do with it seja que eles entendiam ou não o que tinham que fazer com is isso, questionable. é questionável. But what we do know Mas o que nós sim is sabemos in what year? está em qual ano? In the 1850s, Em, 60s, no década de 1850 ou 20-year 60, period, you can choose. ou você pode escolher aí dentro desse período de 50 They have a anos. conference, Eles têm uma and at conferência that conference, they decide to reject the 2520. e nessa conferência eles decidem rejeitar os 2520. And because there's so much collateral damage E porque há tanto dano colateral with their standing in the world, com eles em sua posição no mundo, they have to bury their history eles têm que and invent a new history. So they enterrar sua get rid of história e the inventar uma 1843 nova. chart, Então, com o seguinte diagrama,
and they replace it with a new one. Eles pegam o diagrama de And the main 1843 thing they e want to o do with that substituem new por chart is outra. remove the 2520. E o que eles fazem com esse novo diagrama é remover os 2520. What they've rejected in their hearts, O que eles rejeitaram em seu coração, they put into print. eles And colocam, by that então, stage, imprimem isso. E nesse estágio, there's no way that they could understand that they're going to go into a period of darkness and that Jesus would come at the end of that. não tem uma forma de que eles possam entender de que eles estão entrando num período de trevas e que Because Jesus virá no final conceptually, disso, porque conceitualmente, from 1844 onward, de 1844 they em say diante, eles dizem that there is no more message on time. de que não tem mais mensagem de tempo. And however they conceptualize the 2520, E seja como for que conceitualizem os in either a 2520, broad or narrow sense, num sentido amplo ou the estreito, broad sense, num as we sentido understand amplo, it, como nós is the entendemos, 2520 is a symbol of, it's not time, os 2520 é um símbolo de, not judgment. não é de tempo, não é de juízo, Can't hear? ju- Of covenants. de It's the alianças. symbol of the covenant. É um símbolo de aliança. So if I say that, I'm hoping that is not new. It's just a reminder. E se eu estou dizendo isso, eu acredito que isso não espero que não seja novo, mas Leviticus somente uma 26. lembrança. Levítico You'll be 26, punished você vai ser 7 punido times because you 7 break the Sabbath covenant. vezes ou 7 tempos por ter quebrado a aliança do sábado. In a second. So once they reject the 2520, Então, uma vez que rejeitam os which is a 2520, symbol of the covenant, que é símbolo de uma aliança, what are you breaking? o que que você está Your relationship quebrando with aí? God. Sua relação com Deus. Once you do that, E uma vez que there's você no faz way that you isso, can understand what God's plans are. não tem como você entender quais são os And planos in a de Deus. mechanistic sense or a mathematical sense, E de um sentido you can't matemático, get 2520, turn that into 126 years, você não consegue and then have a message that is hung on time. transformar os 2520 em 126 anos So e ter uma these are the mensagem failures própria para o seu that tempo. they have in their understanding. Então, essa falha que tem em seu entendimento, And I'm not saying that's the reason why Jesus doesn't come back. e eu não estou dizendo que essa é a razão pela qual Jesus não tenha voltado, That failure essa falha is a product é um produto of their generation. de sua geração. Just think of it this way. Só pense dessa forma. We've been discussing agricultural models. Estivemos discutindo os modelos de I agricultura believe we all know e acredito que vocês todos that saibam Moses' laws de que as leis de Moisés, I missed that. Whose laws? Monica's laws as leis de Mônica were a reflection eram um reflexo of God's laws, das Ten leis Commandments. de Deus, but they were framed, they were worded mas elas foram colocadas de tal for forma whom? para quem? Not for us, Não para nós, not for the time of Christ even. não também para o tempo de They were Cristo. worded for a group of people. Foram colocadas I para don't um even know grupo what de age they live in, pessoas. the Bronze Age or whatever age it is. Não sei qual é essa era, Might be talvez na era de pre-bronze. bronze. I think it might be pre-bronze. It's a long time ago. Há muito tempo atrás, talvez But it's pré-bronze, for an agricultural society. mas para uma sociedade So I have no agricultora. idea. Então, não faço I ideia say that rhetorically because I do. How you convert 10 commandments, como você converte 10 like serious mandamentos stuff, como uma coisa séria to you can't mix two crops in a field.
Você não pode misturar duas colheitas em um You can tell me what campo, the connection is. duas culturas. Today Qual it é a sounds conexão disso? silly, and that's being polite. Hoje, para ser educado, isso soa bobo. So don't even know what I'm saying. Yes. So in a minute. So all I'm saying is Tudo que estou dizendo aqui, that então, the situation in which the Alpha of ancient Israel were living, a situação é de que Alfa de they're Israel fixed by the times in which they live. é, estão And there's no way that the first advent is going to happen then. Não No tem way. como que que o segundo advento I'll aconteça quote it this aí way. em sua história. E eu vou dizer assim: In the fullness of time, na completude that means when everything is ready, dos tempos, na plenitude dos tempos, quando in the tudo estiver Omega, pronto, no ômega, then the advent can come. então o segundo advento virá. I think we can all conceptualize that. Creio que todos podemos Jesus is not going to conceitualizar come isso, de que Jesus não in that voltaria ancient Mosaical framework. neste modelo mosaico. For one thing, Mas you uma need a coisa, world superpower. você precisa de um We agree with that. superpoder mundial. Nós That's acreditamos called nisso. what? Isso é chamado de That quê? Latin term. Em um termo latim. I'll do the first part, you do the second part. Pax, Pax? good. So we all know. Pax Romana, todos sabemos. Only then can the first advent happen. Somente então So o you advento know, pode acontecer. when Primeiro you come advento to the pode time acontecer. of our Alpha history, E então sabemos que quando chegamos ao tempo da who's the nossa história superpower? alfa, quem é o superpoder? They were just killed a few years ago Eles foram mortos há alguns in anos Europe. atrás na Europa? There is no superpower. Não tem o We don't have superpoder. Pax Romana. Não temos a Pax Romana. You have to wait for a time where that will happen. Precisam esperar por um tempo para que isso aconteça. And I hope we're all clear that we're in that time period now. E temos claro que estamos nesse Okay, período so just agora. summarizing, because I didn't make that point, the failure and success is not a moral framework. A falha e o sucesso não são And um Jesus modelo is not about to moral. come in 1888. E Jesus não ia voltar em 1888. Australia isn't even been captured yet into the movement. A Austrália ainda não tinha sido capturada ao Is it? movimento. No, because Ellen White's going to be shipped off to Australia after this. Porque Ellen White vai ser enviada para a And so the Austrália whole depois Advent disso. model is not fit for purpose. E depois disso, o modelo adventista também não é tão It's not a worldwide movement, adequado. Não é um movimento mundial. but they pretended it was. Mas eles fingiram que They era. fooled themselves into believing that it was. Eles se enganaram na crença de que They era. had creative theology, which is really bad. Era uma Carry on, teologia question. não adequada. Are you saying this is predestination on an institutional level? Você está dizendo que isso é predestinação num nível institucional? I'm going to say, Eu vou dizer, without discussing what predestination means, sem discutir o que é predestinação. yes, Sim, Jesus can't come in that dispensation, period. Jesus não pode voltar nessa dispensação e ponto. But Jesus can come in another one. Mas Jesus pode voltar em outra. Instead of using predestination, Em vez de usar a palavra predestinação,
I'd prefer to use the term in the fullness of time Eu prefiro utilizar o termo plenitude dos tempos. or at the right time. No tempo correto. Jesus could only come at the right time, and that was not the right time. Jesus só poderia voltar no tempo correto e esse não era o tempo correto. If we want to call it predestination, I don't mind, Se querem chamar de predestinação, eu não importo. but not everybody has the same idea of what predestination means. Mas não todo mundo tem a mesma ideia sobre o que significa But if we're predestinação. if the questioner means this, Se a pergunta significa isso, can the Millerites and early Advent leaders become pure and holy people? os mileritas, naquele tempo, poderiam se tornar pessoas puras e santas, Study hard estudar muito, and therefore bend or change God's will? e assim, então, mudar a, a, a vontade de Deus? Não. Monica had a question. It was Mônica. Monica first. Mônica tinha uma pergunta. So if you are saying that Jesus would never come back in their history, Então, se você está dizendo que Jesus nunca voltaria em sua história, with the explanation of the time of the end, com a explicação do tempo do fim, I remember that you thought that their explanation was the original intent, eu lembro que você tinha explicado que a sua explicação era a intenção original and ours is an application. e de que a nossa é uma aplicação. What does that mean to you? O que isso significa para você, If you're Mônica? quoting me, E você está me citando. That the explanation of the verses Daniel 11:40 to 45 De que a explicação do versículo Just give a seria simple Daniel answer 11, to a 40 e simple 45. Não, simplesmente dê uma pergunta simples para uma whatever pergunta you simples. think I've said, Seja o que você tenha pensado que eu disse, show me what you think I meant, diga o que você pensa e o que not why você I quer meant dizer it. com isso, e não o que eu quis dizer com isso. I understood you to say that we live in extended time, like we don't live in the original fulfillment of the prophecy. Eu entendi de que você estava dizendo que nós vivemos em um tempo estendido e que não estamos vivendo no tempo original da I think profecia. what you said Eu acredito que o que is você that disse Jesus wanted to and should have come in their time, é que Jesus queria e deveria ter voltado em seu but tempo, for some reason didn't. mas de que por alguma razão ele não o fez. Is that what you just said? Isso é o que você acaba de dizer. Yes, Sim. And you know that I said in the last 30 minutes that I don't think that's so. E você sabe que eu acabei de dizer nos últimos 30 minutos de que eu não So if you're acredito saying que to seja me, assim. Então você está dizendo you para used to mim, teach that, você costumava ensinar isso? is that what you're asking me? É isso que você está me perguntando? no, I'm asking what do we do now with the way you explained this verse 40 in the past? How do we explain it now? O que eu estou perguntando é como nós explicamos isso agora, porque você explicou de uma forma diferente no Do you passado. now say that our explanation is the original intent? Você agora diz que a nossa explicação é a intenção original de Deus? I'm not worried about that, to be honest. Eu não estou preocupado com isso, para ser sincero. I think that's a minor issue. Eu acredito que isso seja um assunto menor. What I'm saying now O que eu estou dizendo agora is that Jesus was not going to come back in that history. é que Jesus não voltaria nessa história. And if we want to understand 1798 as the time of the end E que se você quer entender 1798 como o tempo and do create fim a line, e criar uma linha, which we do, o que nós that brings you fazemos all the way to the end, até o fim, just like Acts 27, como Atos 27, or if we want to circumvent that and begin a line of history in 1989,
that brings you to the same point, Ou se queremos contornar isso e fazer, então, uma linha a partir de 1989 que chega ao we mesmo can do that. ponto, nós podemos fazer isso. But I don't know if I can be clearer Eu não sei se eu posso ser mais claro. because I've been saying this for a while now. Estamos dizendo isso já há algum tempo. Christ was never going to return in their history, Cristo não voltaria em sua história, even if I'd intimated that before. mesmo se eu não tenha feito isso And I'll antes. just add, which I've said before, there was never going to be any Sunday law test. E também não haveria nenhum That teste was also da lei dominical. a figment of the imagination of Adventists. Que isso também foi algo que veio da imaginação dos adventistas. Just not going to happen. Não aconteceria. Curtis. Curtis. Um, I agree with what you've said, everything you've said. Eu acredito That com on tudo que public você record. disse. Everything I said Tudo que eu disse. today. That's good enough for me. So my question isn't necessarily to cause tension with what you said, it's to understand something. A minha pergunta é para entender algo. You used the term the Millerites had a creative gospel, something like that. Você usou o termo, assim, mais ou menos, de que os mileritas Really tinham um about what the evangelho world meant to them. criativo sobre o que o mundo significava How's para that ele. different to what Eu acho que when he cortou. says take the I took the gospel to the world, but it was really just yeah. Asia. Okay, and that was success, and then the Millerites failure. Yeah, Asia. Eu não consegui entender direito a pergunta do It's hard to Curtis. answer for Paul, É difícil but if Paul responder had por said Paulo, mas se Paulo tivesse that we've dito, gone to parts of Asia and Southern Europe, nós vamos para partes da Ásia e o sul da Europa, the known world, if I can say that, o mundo now conhecido, Jesus se can posso come. dizer assim, então Jesus vai voltar. Job done. O trabalho está feito. Then he would have he would have done exactly the same as the Millerites, but I don't think he did that. Então, Paulo teria feito exatamente como os mileritas, mas eu não acredito que ele When tenha he feito says the isso. world, E quando ele fala o I mundo, think he's specifically talking about Rome. eu acho que ele está falando especificamente sobre If we wanted to Roma. say the conquering of Rome, E se você quiser, a conquista de Roma. I think what he says is actually accurate. E o que eu acho que ele diz é o preciso. Please, could you remind me what the context is of what he says? Maybe I've got it wrong. Por favor, me lembre qual é o contexto do que ele Except diz. that it's talking about Rome, but what is he saying? Let me see if I can find something. Deixa eu ver se eu consigo encontrar algo. Just trying to find a suitable verse if I can. If I can't, then I'll have to make one up. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o versículo. Oh. Okay, Acts 17:6. This isn't Paul.
Atos These are people saying 17, this. 6. Last part of the verse. These Christians have turned the world upside down. Estes cristãos têm colocado o mundo de cabeça para baixo. So I think all of us know Então, acredito que todos nós sabemos that when it uses the world there, that means that city. que quando ele usa a Not all palavra the mundo cities, aqui, just that ele está one. falando sobre a cidade. Não todas as cidades, Acts mas chapter esta 17, verse 6. Sorry, especificamente. Atos I'll just let them 17, find 6. the passage. We're in the last part of the verse, Estamos na última parte do and the versículo. people who live in this city, E as pessoas que estão vivendo nessa they went to cidade the rulers of that city, estão esperando que os governantes dessa and they cidade said, these Christians e dizem, esses cristãos have turned the world upside down. estão What they deixando o mean mundo is de they've turned cabeça our world upside down. para baixo. E o que eles estão So I falando think it's é easy que to know eles estão contextually what that world colocando o is. nosso mundo de cabeça para baixo. Então é um conceito diferente sobre o que significa So I think mundo. that's anytime Paul uses the world, he uses it in that context in a reasonable way. E eu acredito que qualquer momento em que Paulo usa essa palavra, ele usa dentro de seu And contexto what the de Millerites, forma it razoável. wasn't actually the Millerites, what the Adventists did, E o que os adventistas they were fizeram, honest in their conversations. eles foram honestos em suas conversas, They said, disseram: we have turned America upside down. nós mudamos a And estrutura because da America América. is the home of all the lost wanderers of the world who can all come here, E porque os Estados Unidos é a terra para todas as pessoas que all the querem vir masses, aqui, todas as massas, then America becomes a microcosm or a miniature version of the world. então os Estados Unidos se tornam And uma they said pequena there's no versão do way mundo. we can go to the world. E não tem por que nós irmos ao mundo. Jesus is going to come back in 40 years. Jesus vai voltar em 40 They anos. didn't really say that. So we know that we don't have the resources or the technology to get everywhere. Nós sabemos que não temos os meios, a tecnologia para ir a todos os So lados dos I'm going to put it this way. lugares. Let's pretend that America is the world. Então vamos fingir que os Estados Unidos é o mundo. I don't think I used the word creative, but I will now. That's just creative theology. Isso é uma teologia criativa. They just make that up Eles inventam isso. without any kind of, I think, without any kind of reasonable premise. Sem nenhum tipo de premissa razoável. I don't know if that answered your question. I don't think what Paul did and what the Millerite or the Adventist did are the same. Não sei se isso responde essa pergunta ou se o que Paulo fez e o que os adventistas Correct. fizeram é a mesma coisa. So you're saying Paul, Então você está dizendo que Paulo, or at least that verse in Acts, when it Oh. uses the world, ou pelo menos esse versículo not em talking Atos, quando ele about- fala de o mundo, não I'll está say falando geography. de geografia, eu It's vou dizer talking assim. about belief Está falando sobre crença, of the world. sobre o que é o Sure. mundo. Sim, Whereas when Adventism did what they did, e então they por isso, created a geography to fit their message. então os adventistas criaram a geografia para se encaixar na sua mensagem. Because when they read, Porque quando eles wherever it is, leram, it says in the Bible, seja o que for que diz a Bíblia, every nation, every tongue, cada língua, cada nação, they believe that, even if they're wrong, they believed it was literal. eles acreditaram, mesmo se estivessem errados, acreditaram que They era believed it was literal. every nation and every tongue. Acreditaram que se tratava assim de toda nação e de And they toda believe língua. Jesus is coming now. E também acreditam que Jesus believe está Jesus is voltando coming now. agora. And they Acreditam know que they can't get Jesus... to every nation, every tongue, literally. E sabem que não podem chegar a toda língua e toda nação So they literalmente. create a model that fits Então, their situation.
Cria um modelo que se encaixe em sua situação. Charity? Charity. From the understanding of what you've been saying, A partir do entendimento do que você está That I have. dizendo, o entendimento que eu tenho sobre o que você está dizendo, success is based on understanding of the truth. o sucesso está baseado no entendimento da verdade. The people who are having the truth. A- Das pessoas que têm a verdade. No. Não, Carry on. mas continue. I'll answer why no. Because dizer someone's por going to que não. stand up Porque alguém vai se with levantar a super education, com muita educação filled with the Holy Spirit, e também And they're muito gonna know estudo everything. e cheio do Espírito if it Santo. was as you framed it, Se for como você está that one dizendo, person could fix the problem essa pessoa poderia consertar o problema with knowledge, com with the conhecimento, truth. com a verdade. It'll get fixed. Tudo estaria consertado. Then they could be successful. Então poderiam ter Jesus sucesso would come. e Jesus voltaria. Unless I misunderstood how you framed it. A menos que eu tenha entendido mal como você colocou a sua Okay, pergunta. I'm speaking of the truth that is supposed to be understand for that time period. Eu estou falando sobre a verdade que se supõe que entendam para Can I um stop you período there? de tempo. The truth that they're supposed to understand then is just the truth. A verdade que deveriam ter entendido naquele Not tempo two é types of simplesmente a verdade. Não existem dois tipos de Not truth for verdade. them and a truth for us. Não tem uma verdade para eles, uma verdade para It's nós. just the truth. É simplesmente a verdade. No two-tier truth. E não dois tipos de Carry on. verdade. Continue. So then are you saying success also means Então, eu estou dizendo que o sucesso também or is significava, connected with how far that truth goes, tam- tem a ver com quão longe essa verdade the vai world? no mundo. I'm not sure if I understand your question. Não sei se eu entendo essa pergunta. Let me frame something and maybe it might answer your question, maybe not. Deixa eu colocar aqui alguma coisa, talvez responda ou não sua pergunta. When the gospel, do you agree there's only one gospel? Quando o evangelho, nós acreditamos que só When the tem um gospel evangelho. Quando o Comes from evangelho God vem de Deus to God's best friend, para o melhor amigo de to the Deus, people, que são as Moses. pessoas, que é Moisés, can those people essas pessoas ever develop a relationship with God em algum momento desenvolveram um that's relacionamento com sufficient? Deus que é suficiente Forget the second advent for the first advent. para o primeiro advento? Esquece o segundo. So Vamos falar do primeiro. Charity said no for those online. Charity disse que não. And the question is, why? E a pergunta é, por quê? Why can't they usher in the first advent? Porque eles não conseguem, These Moses people. essas pessoas de Moisés, What's the problem? What's the issue? What's the reason? dar início ao primeiro Limited advento? Qual é o by problema? the knowledge of their time. Porque não tem o conhecimento What suficiente knowledge para seu tempo. do Que the conhecimento? Sanhedrin have? Qual é o conhecimento John do have Sanédrio? O That João they não tem? didn't have Qual é o conhecimento que o Sinédrio e o João tem que eles não this tinham? knowledge. Conhecimento. You won't find an answer Você vai encontrar uma because it's not resposta, about knowledge. porque não é sobre conhecimento. Different question. Maybe it can help me. Talvez outra pessoa consiga me ajudar. I can answer it straight away Eu posso responder direto para você, if you prefer. se você preferir.
The reason is A razão what we were taught yesterday. é o que nós ensinamos ontem. Does that help? Where were you yesterday? Onde você estava ontem? Yeah. She was here yesterday. Você estava aqui I saw ontem. her yesterday. Eu vi você ontem. She wasn't here. It was her double. Sorry. It doesn't answer what I am asking. Isso, desculpa, não responde o que eu estou I perguntando. thought your question was why. Eu pensei que a sua What's pergunta your era question? por quê? Qual era a pergunta? My question is connected with failure and success. Minha pergunta está conectada com falha e sucesso. Just tell me what your question is. What what determines success? É o que determina o Jesus comes. sucesso? É a vinda de Jesus. So what And what determines failure? Jesus doesn't come. E o que determina a falha é que Jesus não vem. so then what did you mean earlier when you said the question is what is failure? Então, o que você Jesus doesn't quis come. dizer? And then the answer is understanding of the truth. Então, o que você quis dizer mais cedo quando Sure, você okay. disse They que failed on the understanding of the truth. a falha é de que eles falharam em entender a verdade? Why can't they understand? O que eles não podem entender? Why? Not what. Why? Por que não podiam entender? Não I'm saying the o answer quê. was given yesterday. E eu vou dizer que a resposta foi dada ontem. Okay, but you just said the success is the coming of Jesus. Mas você acaba de dizer que o sucesso é a vinda de Jesus. Why can't Jesus come in the Alpha history? Por que Jesus não pode voltar na história alfa? Isn't that what you want to know? Não é isso que você quer saber? The answer was given yesterday. A resposta foi dada ontem. Hey, if it's fine, I'm fine. Sylvie, Sylvie, she's not fine really. She wants to talk later, just so everyone knows. Doesn't it repeatedly say that time was fulfilled or the time was at hand? Time fulfilled, yes. ele não diz várias vezes de que o tempo foi cumprido? Sim, o tempo cumprido. And that's why you couldn't understand it beforehand. E Sure. por isso você não conseguia entender antes. Sim, But that's something slightly different. That's factually correct. So I want Ah. to frame it this way. mas isso é parcialmente correto. Vou colocar dessa The forma. reason why in the history of Moses, A razão pela qual na história Christ de is not going to come Moisés, back, Cristo não vai and in the voltar. time of the Millerites and Adventists, Christ is not going to come back, E de que no tempo dos mileritas e dos adventistas Cristo não Is because- voltaria, é porque because of trauma. por causa de trauma. This is a traumatized generation. Porque essa é uma geração And that traumatizada. trauma, E esse trauma we'll just say, has damaged them. To such a estragou degree eles de tal forma that they're difficult to deal with. difícil de lidar. I'll just leave it at that so that people don't read too much into it. De que eles ficaram difíceis de lidar. Okay, I'll say a bit more. They're not safe. Eles não estão seguros. They're just not safe people. Não são pessoas Jesus seguras. can't come back then. Jesus não poderia ter It takes a long voltado. time for them to come out of their trauma É muito tempo para eles saírem do seu trauma. with the now in a state Eles agora estão em that um they can estado accept the advent of Christ, de que podem aceitar whether it's a the vinda first de or the Jesus. second. Seja a primeira ou a segunda.
Yes, yesterday. Okay, so we've run out of time, but I just want to go. I just want to go through this parallel kingdom thing. Nós ficamos sem tempo, mas So gostaria I'll de just answer the mostrar a vocês question directly. essa questão do reino paralelo e responder a question pergunta was- diretamente. E a pergunta Does the sixth kingdom begin era: o in sexto reino 1798? começa em 1798? Okay, so we've got the sixth, Então temos aqui o sexto, 1798. 1798? If it's Sim. sequential, É sequencial? all good with that? Does it end in 2024? Sim. Termina em 2024? No. Não. So that's just a mistake. Então, este é o erro. Sorry, my thing's playing up. Whether it's parallel or sequential, that's not correct. Seja ele paralelo ou sequencial, isso não está correto. The seventh kingdom O sétimo reino begins in 2024. começa em 2024? The questioner said Sunday law. A pergunta Não. disse na lei dominical, resposta não. So are we now living in the seventh kingdom? Então, estamos agora vivendo no Yes. sétimo reino? Sim. And I'm going to say that's a mistake too. No, I'm not going to say it's a mistake. Just say no. Eu não vou colocar aqui que é So um erro, só let's vou try colocar não. to briefly do this. Então, vamos tentar fazer isso And if brevemente. we need to look at it again, we will do. E se temos que olhar para isso novamente, vamos fazê-lo. So we're going to just look at a sequential model. Vamos olhar aqui para um modelo So sequencial. we'd have 1798, Nós temos 1798, 1989, 1989, 2021, 2021, and 2024. 2024 And December 2025. e dezembro de 2025. Not really. Na verdade, não. Aaron's got a sense of humor, so he won't mind. Isso é só um pouco de Close the probation. piada, mas deixa pra lá. Fechamento da Porta da Graça. So the sixth kingdom begins here Então, o sexto reino começa aqui, and it ends 1798, e 21. termina em 2021. Okay. So Ok? we'll just explain why. Vamos explicar o porquê. 2021 2021, is really 2020. na verdade, é 2020. Let's put the arrow the other way, I guess. Vou And colocar what's de outra forma. This way, Mark, or this line. E o que é aqui Is that essa 2020? linha? O que acontece aqui em 2020? Yeah. Antes 2016. disso, nós temos 2016, That's março de 2020, that's 2016. 2016. Esse aqui é 2000. Okay. So this is the last president study. Esse aqui nós temos o estudo Which we do taught in último 2015. presidente. And what did that mean? E o que isso significa? It's the last president of what, Sylvie? É o último The presidente last do of what? quê, Silvio? O último do quê? It's the last of the sixth. É o último dos 6. That's what Sylvie just said. Isso é o que a Silvia acabou de dizer. So if it's the last of the sixth Então, se é o último do sexto and that reino, presidency ended, e esse just put presidência 2020, acabou, but vamos colocar aqui em 21, 2020, mas then that 2021. must be the end of the sixth. Talvez então esse You see that? deve ser o fim do sexto, So- assim? It says, did the sixth end in 2024? E fala então, o sexto terminou em We can see 2024? it doesn't, Dá pra ver que não, né? because the last president study is correct.
Porque o estudo do último But presidente we está missed something, but we correto. normally do. So does that simply explain the sixth? Então, isso simplesmente And why it's explica o 2020, sexto 2021? de por que é 2020, 2021. Good. So that answers that one. Então, isso responde essa. That's a sequential model, É um modelo sequencial. which is all we'll do. If it ends there, E se termina aí, then the seventh must begin. o sétimo deve So the começar. question said, Então, a pergunta the disse, seventh begins in 2024, o sétimo começa em 2024? but it can't do O que nós podemos, because não then we'd podemos have a gap. fazer, nós teremos, então, make um sense? espaço vazio aí. So we can, if you're happy with why it's 2020, 2021 when the sixth ends. Então, se você tá ok com essa ideia de que o sexto termina em So that must mean the 2020/2021, seventh must begin in 2020. isso significa então que o sétimo deve And começar em 2020 também. if this is still causing anybody any problems, E se isso está causando algum problema para alguém, what I'm going to do here o que vamos fazer aqui is the same dispensations, é, nas mesmas and this is dispensações, Trump, isso é Trump and this is Biden, e esse é Biden. and this is Trump. E esse aqui é Trump de novo. So Então, if I were to ask you, is Biden good or bad? se eu fosse perguntar para vocês, Biden é bom ou ruim? Your hands up if Biden's bad. Levanta a mão se o Biden é ruim. Good? Bom? So online, everybody, whoever's participating, they all say Biden's good. Então, para as pessoas online, as pessoas que estão aqui estão dizendo que Biden é bom. So we have to answer that question. Então, temos que responder essa This pergunta. Trump here, Esse Trump good or daqui, bad? esse Your hands up primeiro if it's Trump, good. é bom ou ruim? What? No, my question was good or bad? Minha pergunta era se ele é bom ou Good or ruim. bad? Good? Bom ou ruim? Bom Bad. ou ruim? Okay, so this is bad. Então, esse é o Most people ruim. said bad. A maioria And das this Trump, pessoas I'm disse going que to ele call é it mau. Trump 2 and Trump 1. Então, vou colocar aqui Trump 1 e Trump 2. Good? Esse segundo é bom? No one said good? Bad? Ninguém disse bom, mal, Everyone ok. says bad. É, esse So aqui for é those mau. online, Então, para as pessoas que são online, everyone said Biden was good. todo mundo disse que Biden era bom, Everyone said Trump 2 was bad. todo mundo disse que o Trump 2 era And mau Trump 1, e que o Trump 1, most people said a maioria das it was pessoas bad, and some people said it was good. disseram que ele é mau e algumas Okay. pessoas disseram que So- ele era bom. This is the seventh kingdom. Este é o sétimo reino. Is the seventh kingdom good or bad? O sétimo reino é bom ou ruim? Good? Bad. So most people are saying bad. A maioria das pessoas está So is dizendo que é Biden mau. good? Então, Biden é bom? Oh, Biden's come bad now. Ou, ou Biden agora é ruim também? Why is Biden bad? Por que Biden é ruim? Because the seventh kingdom starts 2020. Forget that answer. Porque your- o keep the sétimo mic. reino começa em Keep the 2020. mic. What did Esquece Biden do that's essa- bad? Resposta. Por que o que Biden faz é ruim? It begins good and then becomes bad, and it's pure prophecy because Trump is bad, Biden is good. I just É, asked you what did Biden did that was bad. Co- Ixi, perdi. Começa bom e termina mal, mas a profecia, Because I think he was good. eu just said he's acredito que bad. era bom. Você acabou de dizer que é ruim. You said he was bad. I asked you what did he do when it was bad, and you said nothing. E eu perguntei por que Just que você acha, o que prophecy-wise, que ele he was fez de bad. ruim? E você disse nada. E ela disse, é por causa da profecia In real que life, did começa he um do anything reino bad? ruim. Na vida real, ele fez algo So he's ruim, good, então ele é bom. but you think he's bad Mas você acha que ele é mau? prophetically
Profeticamente, because he's connected to the seventh. porque ele está conectado com o sétimo reino. Yeah. Okay. Sim. So I think what Sylvia just said is something that most of us can struggle with. Eu acredito que o que a Silvia acabou de dizer é algo que todos nós podemos, So com maybe que it's caught you podemos by ter surprise, dificuldade. but it has been taught for quite a while now. É, But tem sido maybe we haven't ensinado all agora por um understood or tempinho. heard. When we began to teach about fornication and adultery, Quando começamos a ensinar sobre fornicação e adultério, we started talking about marriage, começamos a falar sobre relationships, adultério, and sobre if casamento that ou fornication of Revelation relacionamentos. 17 is adultery, Então, se essa fornicação what do de you know? Apocalipse 17 é You know, the adultério, king o rei is married, é casado, has a wife. tem uma esposa. So if the king has a wife, Então, se o rei tem uma is that esposa, wife good or bad? essa esposa é boa ou ruim? Good. Boa. So good wives, Então, because boas behind esposas. every famous man is a good wife. Tem essa frase, né, de que atrás de um bom Must have homem, been a uma boa good mulher, wife. uma grande mulher. O que seria uma boa Is esposa? Biden good? So Biden é he's bom? good. So what we have misunderstood O que nós entendemos is that mal every kingdom, é que todo reino, we have begun to move away from Satan's kingdoms começamos a nos That distanciar phrase, dos reinos de and started to Satanás use kingdoms of this world as it actually says in Daniel 2. e começamos a falar de reinos deste mundo como realmente diz aí em So Daniel what we 2. recognized Isso é o que nós is that reconhecemos, every kingdom, é que todo all four reino, kingdoms, if it's Daniel 2, ou os 4 reinos, se estamos falando de or Daniel seven 2, kingdoms, if it's Revelation 17, ou 7 reinos, se estamos falando de Apocalipse are 17, all good todos eles são bons at the beginning. no começo. So this bit of history here, Então, esse período de história when aqui, the seventh kingdom first came, quando chegou the o seventh sétimo kingdom was reino, good. o sétimo reino era bom. 7G. And then 7G, the seven becomes bad. o 7G de bom e depois And the 7B reason why de the seven is ruim. good, E a razão pela who's qual o making the sétimo seventh é good? boa, quem está fazendo o sétimo bom? Biden. Biden. Biden's going to make the seventh good. Biden está fazendo com que o sétimo reino seja And who's bom going to no make the seventh começo. bad? E depois, o que é que faz com que o sétimo reino se torne Trump what? mal? Trump 2. Trump Is the 2. sixth good or bad? E o sexto é bom ou ruim? It's bad. Sixth is always good. O sexto sempre é So bom. that means Trump 1 must have been Então significa que o Trump 1 foi bom. so we have to finish there. We're over time. Nós temos que parar aqui, estamos sem tempo. Um we finished there. If people are still confused by that, we'll revisit it tomorrow. For a Nós number of vamos us, that's falar just novamente they said disso yes, we already amanhã. knew that, but for many of us it might feel new. Algumas pessoas já entendem isso, mas para outras é como se fosse What I algo mean by novo. that, it may feel wrong. E que podem achar que está errado. Can't say it's 100% correct, Não posso dizer que está 100% certo, but this is at least my current understanding. mas é o Need meu permission. entendimento atual. We have permission to offline, sorry. Let's pray. Vamos orar. Holy God, we thank you that we can live Santo in a time Deus, te agradecemos de que possamos viver em um where we are tempo healed, em que somos healed from our curados past traumas, de nossos traumas passados. not individually, of course, Não individualmente, but you claro, have taught us prophetically
Mas o Senhor nos ensinou at an profeticamente, institutional level, num nível we have institucional, healed from the past. que estamos sendo curados do passado. As we experience the glory and blessings of the gospel, Ao termos a experiência das bênçãos e glória do as we go from passado, success to success, passando de sucesso a sucesso, I want to thank you quero te agradecer. on behalf of everybody here. Também de parte de todos os que estão In aqui. Jesus' name, No amen. nome de Jesus, amém.